Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre não dê importância aos cabos e condutores. O webinar aí, cabo termopar e condutor de uso industrial. Vamos lá? Então, pessoal, o nosso conteúdo hoje, né? A gente vai falar sobre qual é a diferença de cabo e condutor, quais são os tipos de cabos mais usados. Aí, como número 3 aí, o que é um fio condutor, o que é um cabo de extensão, tipo K, né? Algumas dúvidas aí. Quais são os modelos de cabo de extensão, onde eu uso um cabo como blindagem e como dimensionar um cabo, tá bom? Aí, por último, aí a gente tem algumas considerações, algumas dicas bacanas para vocês aí. Novamente, eu sou o Nunes, né? Daniel, estou aqui para ajudá-los. Então, isso daqui é um oferecimento Charles Silva. Qual é a diferença de cabo e condutor? Então, vamos lá. Em aspecto teórico, pessoal, a diferença basicamente é no formato dele, né? Com a diferença de um cabo para um condutor. E a sua finalidade: formato, condutividade, identificação, o que é condicionamento do sinal, condução de energia. Então, em algumas situações, a diferença básica é: condutor é tudo que conduz algo. Por exemplo, eu tenho minha tubulação de água. Eu tenho que aquele meu tubo é o condutor de água, tá? Tem um condutor de gás, um condutor de energia elétrica. Então, isso são condutores, aquilo que conduz algo, né, a percorrer por um determinado caminho. Por exemplo, rios, né, condutor, corrente, corrente de água. Legal? Qual é a diferença de cabos e condutores? Basicamente é isso. Os cabos, né, mais conhecidos aí, quando a gente na nossa casa, é a energia elétrica que é acesa quando a gente aperta o interruptor, acende uma luz, né? Então, existe uma condução de eletricidade que faz com que aquela luz seja acesa, vamos dizer assim. Então, bacana, pessoal. Vamos lá, um aspecto prático. Aqui à esquerda a gente mostra como que é um cabo, tá? Aqui no exemplo eu tenho um cabo aqui convencional. Ele tem aqui a sua camada isolante protetora e aqui tem o condutor, que nesse caso aqui ele serve para conduzir eletricidade. E esse condutor aqui é um condutor de cobre, legal? E aqui no meio tem um condutor mostrando aqui, ó, por exemplo, conduzindo algo semelhante a um raio aí. Então, basicamente é isso: cabo, condutor, que pode ser condutor de eletricidade, condutor de água, mas como a gente está falando da parte elétrica aqui, então a gente vai dar ênfase em condução de eletricidade. Quais são os tipos de cabos mais usados? A gente tem aqui, né, vários aqui nessa imagem, vários tipos de cabos, né, com dois condutores, com três condutores em um mesmo cabo e múltiplos aí. Na teoria, a gente tem quais são os tipos, né? A gente tem cabos que podem ser de extensão do tipo termopar, tipo K. A gente fala PVC porque o seu isolamento externo ele é feito de PVC, né? Aí a gente tem um cabo do tipo também termopar, J, e esses outros tipos aí. O mais conhecido também, né? Sei lá, por exemplo, em uso industrial, cabo de energia, que vai ligar a sua máquina, que vai ligar o seu motor, aí levando isso para a nossa realidade do dia a dia, cabo que liga o chuveiro, né? Para a gente conseguir tomar aquele banho gelado. E tem um cabo também de sinal, né? Cabo de sinal transmissor, entre parênteses manga, que é um cabo utilizado aí na automação para sinais elétricos. Aí aqui algum exemplo, eu tenho aqui na minha esquerda um cabo de sinal, um aspecto característico dele, visualmente como que ele é, né? Ele tem uma capa, um isolamento externo aí, na cor preto.
Aqui embaixo eu tenho uma blindagem, né? E aqui em várias cores eu tenho esses meus outros condutores, esses meus outros que podem ser em formato de fio ou em formato de cabo, tá bom? Aí aqui no meio eu tenho um cabo do tipo termopar, um cabo característico de extensão para o uso nos sensores termopar, né? Então tem que usar esse. Então se a gente está falando para ligar, por exemplo, um instrumento de 4 a 20 que vai ser conectado no CLP ou alguma coisa nesse sentido, ou de 0 a 10 volts, que vai ligar uma válvula, que vai desligar, que vai ler sensores de vários outros tipos. Então a gente tem um cabo de sinal. Aí quando a gente vai ligar em termopares, né, em sensores que precisam ter um cabo especial, um cabo específico, a gente tem que usar o cabo para este tipo de sensor adequadamente, quando necessário. E a gente tem aqui por último o nosso conhecido aí cabo de energia, tá bom? Legal, vamos lá. Aí aqui o que é um fio condutor? Um fio condutor, a gente fala aqui que é um elemento solitário, né? Quando a gente fala de cabo, eu tenho, por exemplo, eu tenho vamos supor que isso daqui é um isolamento, né? Aqui é um isolamento, isso aqui, essa parte externa é um isolamento. Quando eu falo de fio, aqui nesse meu isolamento, eu só tenho um elemento, esse daqui é o meu fio, tá? Então, por isso que a gente fala aqui solitário, cabelo, energia elétrica, rigidez, a gente vai colocar no exemplo para ficar melhor. Então eu tenho aqui a capa protetora, simbolizada pela minha mão aberta aqui, é meio circunferência aqui. Aqui dentro, se tiver apenas um elemento, eu tenho um fio. E se eu tiver vários outros elementos, por exemplo aqui, ó, esses três aqui assim, tá? Aí já não tenho mais, aqui agora eu já tenho um cabo, tá bom? Que geralmente ele é flexível. Então um fio condutor é isso daqui, ó. No exemplo para ficar mais fácil, fio de cabelo. Quando a gente fala fio de cabelo, a gente está falando de um elemento capilar apenas. Então é único, unicidade aí. Fio do chuveiro, né? Muita gente fala, e o fio do chuveiro? Se quando você olha aqui é um elemento rígido de uma perninha só, aqui tem três, ó. 1, 2, 3. Se cada um desses for um fio que está dentro dessa capa amarela, dentro dessa capa verde e dentro dessa outra capa amarela, então é fio. Se for flexível, é cabo. E o que a gente fala também, geralmente, às vezes, fio do poste. Mas o poste não tem fio, geralmente são cabos, né? Cabos entrelaçados. Aí aqui o que é um cabo de extensão? K, agradecimento à cerâmica Monte Firme. Na teoria, o cabo de extensão ele serve para efetuar o prolongamento do elemento no qual ele vai estar ligando. Por exemplo, a gente tem um termopar, tá? Para isso que ele serve, um termopar tipo K. Para esse termopar tipo K se conectar ao módulo de controle, a gente precisa de um cabo para chegar até onde está o controlador, né? Sei lá, o termopar está no processo e o cabo está lá em um painel que está, sei lá, a 2 quarteirões de distância. Então, para que esse cabo até chegar no controlador não venha perder as suas características de sinais, a gente utiliza esse cabo de extensão. Aqui que ele tem uma junta fria e uma junta quente semelhante ao sensor no qual eu estou conectando, tá bom? Aí aqui ele fala na sequência mantenedor das características, ou seja, quando você estiver fazendo uma leitura lá no seu controlador do que está medindo o seu sensor, o que está sendo lido é verídico, é real.
você não está perdendo sinal. Então, quando você enxerga 30 graus lá, por exemplo, sei lá, 850 graus lá de temperatura, medido no seu controlador, vai ser 800 graus mesmo que está sendo medido lá na ponta. Mas se você colocar um cabo comum, não é isso, não existe essa garantia, tá? Aí aqui um exemplo, a gente tem um cabo de extensão, né? Um exemplo ilustrativo, para que ele serve, né? Ele possibilita você ligar várias tomadas aqui em um conector só. E a gente tem aqui o cabo de extensão de um sensor, que nesse caso aqui, esse amarelinho com a ponta com um fio amarelo e um outro fio vermelho, ele é característico do termopar tipo K, extensão do sensor K. Se fosse um sensor termopar tipo S, seria um cabo de extensão do termopar tipo S. E assim, se fosse por termopar tipo J, seria um cabo de extensão para o termopar tipo J, tá? E essas cores aqui são cores que respeitam a norma ANSI, tá? Uma norma americana. Em alguns casos respeitam normas DIN, existem várias outras normas, mas o mais comum é se encontrar cabos de extensão na nomenclatura, na norma ANSI. Legal? Então aqui a gente fala quais são os modelos de cabo de extensão termopar. Aqui tem vários, ó. Esse modelo, tem esse outro modelo, tem vários, tá? Aí como foi comentado aqui agora, existe, por exemplo, esse daqui é o termopar tipo K na especificação da norma ANSI. Por exemplo, esse outro aqui, que tem a perninha azul e uma outra vermelha, também seria termopar tipo K da norma DIN, tá? Isso é um exemplo, porque eu não lembro exatamente para qual norma é esse daqui, mas esse daqui é o termopar tipo K, o que a gente mais usa aí, na norma ANSI, tá bom? Se for o caso, se vocês quiserem, vocês comentam aí embaixo, e aí depois eu mando uma tabelinha para vocês, especificando tudo isso. Ah, mas eu não uso termopar tipo K, eu quero uma extensão para o termopar tipo de platina, tá? Não tem problema, a gente tem uma tabelinha que a gente manda para vocês. Na norma ANSI, norma americana, europeia, japonesa, a gente manda para vocês. Aí aqui, no caso, o que ele está falando? Ó, eu tenho esses cabos de extensão termopar com revestimento de fibra de vidro e ele tem as suas bitolas, os seus fios também, né? Que, por exemplo, aqui, ó, 2 fios cuja o tamanho da sua seção transversal é de 24 AWG. Outra situação, que eu tenho esse cabo de extensão do revestimento externo no material silicone, não material PVC. E aqui nesse caso, de 500 a 1300 graus Celsius, aqui, por exemplo, é uma situação que você fala, o meu cabo ele vai estar submetido a uma temperatura, sei lá, de 500 graus Celsius. Então esse revestimento externo, ele serve para isso, por isso que é importante saber dimensionar o seu cabo de extensão, não é só pedir meio que qualquer um não. Aí aqui são alguns exemplos, o cabo termopar K com revestimento de fibra, tá? E a sua capa externa é trança metálica, né? Trança metálica, aqui ó, cabo termopar K de fibra, e aqui eu tenho um cabo termopar J de fibra, e aqui tem um cabo, termopar K, o revestimento externo PVC, tá bom? Fibra, quando ele fala fibra, é fibra de vidro, tá? Onde uso um cabo com blindagem. Esse cabo com blindagem aqui, ó, onde uso um cabo com blindagem, a gente está falando onde, por exemplo, se você está passando o seu cabo, né, que é um elemento condutor de eletricidade, onde tem um campo eletromagnético, ou seja, vários outros cabos misturados, né? Tipo, por exemplo, eu tenho um eletroduto ou tenho uma eletrocalha.
Aí dentro dessa eletrocalha, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, novamente, aqui é uma eletrocalha. Aí dentro da minha eletrocalha eu tenho esse cabo, esse tipo de cabo, vou pegar aqui, esse outro tipo de cabo. Então, na minha eletrocalha ou eletroduto, eu tenho vários formatos eu tenho vários fios, cabos, tudo misturado. Então, nesse momento, onde você passa a eletricidade pelo seu cabo, em volta dele você não enxerga, mas tem um campo eletromagnético. O mesmo campo eletromagnético que existe quando você aciona motores, tá? O mesmo, não o mesmo em termos de volume de campo magnético, né? Mas existe um campo eletromagnético. E os inversores também, quando eles ficam chaveando, funcionando, os inversores de frequência, eles também geram campo eletromagnético, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de sinal mais energia. Onde existe a mistura de sinal elétrico, ou seja, que vai ligar controladores, que vai ligar motores, que vai acionar várias coisas, que está passando tudo por um mesmo canto, então é bom existir a blindagem, tá? Onde eu uso um cabo com blindagem, onde você tem a incerteza de ter um campo eletromagnético que pode causar distúrbio no seu sinal, que você não quer que sofra, tá? O que seria esse distúrbio? A gente conta que lá no seu cabo, você está conduzindo um sinal de 4 a 20, um sinal de 0 a 10 do seu sensor que você está lendo, que está sendo mandado para o seu controlador. Só que aquele sinal de 0 a 10 que está passando lá por aquele condutor, tem um outro condutor vizinho que está gerando um campo eletromagnético. Então ele acaba envolvendo aquele seu outro cabo, onde acaba tendo uma perturbação do sinal dele, entendeu? Aí aqui também foi citado o laboratório, porque em situações onde não pode ter falha, então necessariamente precisa ter essa blindagem para ter essa garantia que não vai sofrer nenhuma interferência. Aí aqui exemplos em casos de hospitais, onde nada pode falhar, onde nada pode ter ruído. Na indústria também em muitas situações não pode, o processo ele tem que ser muito bem medido, então a qualidade do sinal tem que ser limpinha. E na questão de telecomunicações aqui é um exemplo onde gera-se muito sinal, né? Porque a gente está falando de ondas de rádio. As ondas do rádio são sinais que podem prejudicar a sua linha. Alguém já ouviu falar assim: ah, meu celular não está funcionando. Ah, e por quê? Ah, é que na minha cidade tem muita torre. Então, né, conhecido. Aí aqui, ó, um agradecimento aí a Cerâmica Orso Vinícius, como dimensionar um cabo para evitar ruídos e problemas de leitura, né? Por exemplo, a seção transversal desse seu cabo, ela precisa estar bem dimensionada. Quando a gente fala cabo aqui, pessoal, pode ser tanto um cabo de energia elétrica, que vai ligar uma contatora, que vai ligar um motor, que vai ligar o painel, tanto quanto os cabos que vão ligar os seus sensores, os cabos que vão ligar os seus atuadores. Por quê? É importante isso, é vocês terem uma noção, por quê? Porque às vezes o pessoal fala: ai, pega aquele de 16 milímetros quadrados de seção. Às vezes não precisa, né? A única coisa que vai acontecer, você vai pagar muito caro por isso. Então, você precisa conhecer basicamente a seção transversal, né? A resistividade. A resistividade nada mais é do que o comprimento do cabo, a resistência elétrica dele e a seção transversal. Então, quanto mais comprido for o seu cabo, maior a resistividade, acaba sendo a resistividade dele, se a seção transversal for pequena. Aí aqui também a gente fala pela duração, que você quer que dure o cabo também. Às vezes tem uma situação que ele pega
pouco de umidade, a corrente que vai percorrer por lá, quando o caso for um sinal de corrente, o comprimento dele tem que ser levado em consideração. A aplicação dele é muito importante, você passar para o seu fornecedor qual é a aplicação daquele cabo, ele vai ligar o que? Esse cabo vai ligar o que? Vai ligar uma geladeira ou vai ligar, sei lá, uma caldeira, motores de uma caldeira, não sei, precisa falar. E aqui coloquei um exemplo de salada, né? Salada no sentido de vai ter muita misturança lá, junto com esse cabo. Enfim, é importante dar essas noções. E onde você não desejam que um erro seja maior do que 50 graus Celsius, né? Aí aqui foi feita até a questão de um agradecimento à Cerâmica Orso, porque eles comentaram que para ligar os termopares deles, teve um momento da vida que eles ligaram por cabo comum, né? Cabo de energia elétrica mesmo comum. E tem esse daqui na almoxarifado, e usou. Só que aí ele estava notando que estava tendo um erro de 30 graus na sua medição. Acho que você não deseja que isso aconteça, né? Tá lendo um valor lá que você está acreditando fielmente que é aquilo, porque vai atrapalhar a qualidade do seu processo e às vezes nem sabe, né? Aí aqui o exemplo da salada de frutas, né? É importante você falar para o seu fornecedor onde vai ser usado isso. A exposição, você vai estar exposto ao sol ou não, se ele vai se danificar rápido ou não, ou até mesmo alta umidade. E a resistividade, né? Resistividade, isso daqui é mais a questão técnica que o seu fornecedor ele tem que ter em mente para conseguir calcular a bitola do seu cabo, que no caso seria esse Azinho aqui. Legal? Então, deixa eu ver aqui. Pessoal, então eu acho que é isso aí, ó. As considerações finais, elas são: a gente passou pelo qual a diferença de cabo e condutor. A gente falou um pouquinho de forma bem breve também quais são os tipos de cabos mais usados, o que é um fio condutor, o que é um cabo de extensão K, quais são os modelos de cabo de extensão, onde eu uso um cabo com blindagem e como dimensionar isso daí. Espero que tenha ficado claro, que tenha conseguido entender. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Espero que tenham entendido aí a ideia. Obrigado você. Se você tiver alguma pergunta, comente aqui, pergunte pra gente. Esse é o nosso contato do WhatsApp, pode nos chamar lá. A gente está no TikTok, no Instagram, na nossa vitrine principal, YouTube, LinkedIn. Se quiser mandar e-mail, pessoal, pode mandar e-mail, pergunte, tire dúvidas. Se quiser que continue esse assunto de forma mais técnica ou menos técnica, ficou alguma coisa muito vaga, vocês podem perguntar, tudo bem? E é isso, pessoal, agradeço demais pela paciência e o próximo tema vai ser, vamos lançar um podcast, tá bom? Podcast A Inteligência Artificial de forma simples e prática, casos polêmicos. Então, vamos iniciar uma série de podcasts. A gente espera que vocês consigam participar aí, enriquecendo os nossos conteúdos. Legal? Pessoal, obrigado, gratidão e até breve.